Olá, começa agora o seu Planeta Amazônia. No programa de hoje você vai saber o que é arborização urbana, como é feita e quais os impactos ambientais para o nosso planeta. Confira. O que seria do mundo sem as árvores? Hoje em dia, as questões ambientais estão em evidência mais do que nunca. Prova disso foi a grande Conferência das Nações Unidas com a Rio+20, realizada este ano na cidade do Rio de Janeiro, onde reuniu autoridades de todo o planeta para discutir o meio ambiente. Com o crescimento populacional e, portanto, as construções de prédios, casas e vias urbanas, cometemos uma série de agressões contra a natureza. Apesar do Brasil ser rico em belezas naturais, como a floresta e os rios, é preciso sim cuidar e debater costumes. As árvores são imprescindíveis para o desenvolvimento humano. Elas produzem a comida que consumimos quando transformam a luz solar em alimento, surgindo assim os vegetais que são a base da cadeia alimentar. Não podemos nos enganar, todos precisamos de plantas e árvores por perto. No Brasil, quase 90% da população vive em área urbana, que tem um clima totalmente diferente do campo ou do ambiente natural das plantas. Na cidade, usamos como material de construção o ferro, o vidro, o aço, entre outros componentes que contribuem para a formação de ilhas de calor nos grandes centros urbanos. Para tentar amenizar esse impacto na vida das pessoas, a Prefeitura de Manaus implantou o projeto de arborização urbana. Ele dá as diretrizes gerais para a arborização urbana. Além de determinar as espécies, ela determina o local. Nós não podemos plantar uma árvore assim indiscriminadamente no local. Cada espécie ela tem o seu local para ser plantado. Ou seja, nós devemos plantar a árvore certa no lugar certo, para que no futuro ela não venha trazer problemas para a população e para a estrutura e os equipamentos urbanos. Essa arborização deve ser feita pela Prefeitura de Manaus, pois é preciso muito estudo e planejamento para saber o local e o tipo de árvores certos para essa arborização. Para definir essas diretrizes de produção, implantação e manejo de forma consciente, foi criado em maio de 2012 o Plano Diretor de Arborização Urbana. A arborização na cidade de Manaus, ela não está bem distribuída, né? Nós temos muitas árvores dentro da cidade, mas em maciços, como a Reserva Adolfo Duque, a área do SIGS, a própria UFAM, o INPA, né? Então nós temos um volume grande de árvores mal distribuídas. E a Prefeitura vem com esse plano diretor, onde ela vai fazer um diagnóstico da arborização, já está fazendo, para que a gente possa distribuir melhor a arborização dentro da cidade. Esse Plano Diretor de Arborização Urbana é uma cartilha que apresenta as normas e regras de arborização na cidade de Manaus, aprovado pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento e Meio Ambiente. Essas normas são necessárias para a cidade que tem um crescimento populacional muito rápido e desordenado. Ela tem uma realidade um pouco diferente das outras cidades, ela cresceu muito rápido. Em 30 anos cresceu 500%, saiu de 300 mil habitantes para 1.500.000 na virada do século, né? Quer dizer, num espaço muito curto. Então a cidade, em um determinado tempo, cresceu sem planejamento. Um dos capítulos do plano diretor é totalmente dedicado à educação ambiental. Sem conscientização da sociedade, não há como preservar as árvores. Não existe arborização urbana sem educação ambiental. Se você não fizer um trabalho prévio de educação ambiental nas comunidades onde você vai implantar arborização urbana, as perdas elas podem ser até de 90%. Nós temos algumas perdas por vandalismo, né, e a gente tem que fazer essa conscientização da população, mostrar que a árvore é uma coisa boa e vai levar benefício para a comunidade e para a cidade como um todo. E há alguma penalidade para as pessoas que danificam, né, essas árvores, essas mudas? Com certeza, nós temos o nosso Código Ambiental do município, onde existem as infrações e as penalidades para essas infrações. As multas para essas infrações podem variar de 10 a 100 mil unidades fiscais do município. Há também as medidas compensatórias.
né, através de compensações ambientais e através de termo de ajustamento de conduta ambiental também. A compensação ambiental é aquela pessoa que está tirando uma licença para construir. Se ela vai ter que desmatar para construir, ela tem que dar uma contrapartida para a prefeitura em mudas para ela plantar em outras frentes de trabalho na cidade. E o termo de ajustamento de conduta ambiental é quando a pessoa ela é multada, a gente pode transformar parte dessa multa em bens e serviços ambientais. Todos esses projetos são fruto do programa Manaus Mais Verde. Nós temos vários canteiros centrais já plantados com mudas de grande porte, como a André Araújo, agora plantamos a Djalma Batista, a Avenida Altas Mirim. Temos o projeto de levantamento das Ilhas de Caloa, o projeto em parceria com a UFAM para entrega de sementes de qualidade para o nosso viveiro. Então o programa, ele é um leque dentro do programa existe um leque de projetos, né? Que são 33 projetos, se não me falha a memória, e dentre eles 17 são voltados para a arborização urbana. Há pelo menos 3 viveiros de mudas na cidade. Um no Jardim Botânico, outro na Secretaria Municipal de Limpeza Pública e esse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade. E agora estamos implementando um outro de uma área que a Suframa nos cedeu de 25 hectares, onde nós vamos implantar o nosso centro de produção de mudas. Esse viveiro produz 2.500 mudas por dia, para atender a demanda que pode chegar a 20 mil mudas por mês. Para a arborização urbana, é preciso que a muda alcance 1,80 m de altura. E para que a gente tenha a certeza de que a gente vai ter um bom percentual de pegamento dessas mudas na rua. Nesses viveiros, as mudas recebem todo o cuidado de produção e manutenção para poder chegar às ruas de Manaus. A muda, quando ela está iniciando, nos seus primeiros dias, ela precisa de somente de 50% de luminosidade. Então a gente precisa de uma área coberta com sombrite, com uma irrigação programada, não é? E com uma certa automação do viveiro. Então nós estamos agora, em breve nós vamos automatizar esse viveiro aqui, modernizar esse, e o centro de produção de mudas que vai ser criado, ele também já vai receber essa estrutura. O impacto dessa arborização urbana pode ser vista e sentida. Fizeram um levantamento de áreas arborizadas para áreas não arborizadas, o levantamento da umidade e da temperatura. Em relação à temperatura, nós tivemos uma diferença de até 7 graus Celsius de áreas arborizadas para não arborizadas. No próximo bloco, você confere o trabalho de paisagismo, jardinagem e compostagem orgânica realizado pela Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos de Manaus. Nós voltamos já.